non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo. Olá, queridos alunos e queridas alunas, bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nós iremos falar sobre a formação do Reino de Portugal. A formação do Reino de Portugal como país independente tem origem em 1093, através das terras doadas pelo rei Dom Afonso VI de Leão e Castela a Dom Henrique de Borgonha. A história de Portugal, porém, ela deve ser entendida e analisada desde a ocupação da Península Ibérica, que era habitada pelos iberos, entre outros povos que ali estavam. Igualmente, nós não podemos separar a formação de Portugal da história da Espanha, porque as duas se complementam. No século VI a.C., vão entrar na Península Ibérica os celtas, que são procedentes da Gália, atual França. Suas tribos, elas vão se espalhar pelo território e vão dar origem a várias populações, entre as quais estavam os lusitanos. Quando nós chegamos em 206 a.C., os romanos vão invadir a Península Ibérica e ali eles vão permanecer até o século V. Em 585, vai ser a vez, então, dos visigotos, que são aliados dos romanos e vão dar origem, e de origem germana, e eles vão se fixar na região. Os visigotos vão adotar os costumes romanos e vão se espalhar pelos campos, retendo para si grandes extensões de terra naquele território. Eles também haviam se convertido ao cristianismo ariano, o que vai provocar inúmeras guerras de religião na Península Ibérica e que só terminam em 589. No século VIII, a Península Ibérica vai ser invadida pelos árabes, que vão ficar ali muito tempo, aproximadamente 7 séculos. À exceção da região das Astúrias, núcleo da resistência cristã, todo o restante da península vai estar sob o controle árabe. Agora, lá no Reino de Leão, havia foragidos dos domínios muçulmanos e eles vão se unir para conquistar terras. Posteriormente, por conta das disputas internas que existiam, o Reino de Leão seria desmembrado e nasceria, assim, o Reino de Castela. No século X, no século XI, melhor dizendo. Mais a leste, vão surgir os reinos cristãos de Aragão e Navarra. Em 910, vai ser criado, então, o Reino de Galícia, no extremo noroeste da Península Ibérica, cuja capital era Braga, atualmente em Portugal. Nesse novo reino, constitui-se um condado hereditário denominado Portucalense, de onde nasceria, então, Portugal. A origem de Portugal dá-se uma vez vitoriosos. Dom Afonso VI casa sua filha, Teresa de Leão, com Dom Henrique de Borgonha. Igualmente, em 1093, ele vai doar ao seu genro as terras que compreendiam o antigo condado portucalense, do rio Minho à cidade Coimbra. E este território não era independente, e sim vassalo do reino
de Leão. Em seguida, com a morte de Dom Henrique, o herdeiro de Dom Afonso, Henrique tinha apenas 3 anos e o governo é ocupado pela viúva Dona Teresa. Ela vai tentar ser reconhecida como herdeira do trono, né? Herdeira do reino de Castela, ao mesmo tempo que se proclama reino de Portugal, né? Com o tempo, Dona Teresa ela deixa se influenciar por nobres galegos e se afasta, assim, dos propósitos de tornar independente o condado. No entanto, Dom Afonso Henriques, ele vai ganhar o apoio do bispo de Braga, Dom Paio Mendes, e seus sucessores, que desejavam conquistar a independência de sua arquidiocese. Quando a gente avança um pouco para 1128, Dom Afonso Henriques ele vai enfrentar a mãe e seus aliados na Batalha de São Mamede e sai vitorioso dessa batalha. Mais tarde, ele se recusa a reconhecer ao rei Dom Afonso VII, rei da Galícia, Leão, Castela e Toledo, como seu soberano. Dom Afonso Henrique ele expande seu território tomando terras aos muçulmanos, né? E após a Batalha de Ourique, em 1139, onde vence 5 líderes muçulmanos, Dom Afonso Henriques vai se proclamar rei de Portugal como Afonso I. O rei Dom Afonso VII vai reconhecê-lo como soberano através de um tratado chamado Zamora, em 1143. E o Papa Alexandre III o fará em 1179. Dom Afonso Henriques vai inaugurar a dinastia de Borgonha e seus sucessores encarregam-se de consolidar as fronteiras do novo país. O último monarca da dinastia de Borgonha foi Dom Fernando, né? Este faleceu em 1381, 2 anos depois a corte ter proclamado Dom João, o novo rei de Portugal, mestre da ordem militar de Aves, que dá início à dinastia do mesmo nome. Este episódio, então, vai ser conhecido como a Revolução de Aves. Então, a gente conclui aqui esse início da origem de Portugal, né? E a gente viu aqui, fazendo uma síntese, resumindo, né, como se deu esta origem de Portugal, né? Nós vimos aqui também os fatores que fizeram de Portugal uma monarquia. Na próxima aula, a gente continua nessa temática. Um abraço. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo.